Alô você! Me responde uma coisa. Se você tiver duas garrafas fechadas, uma com água e outra com etanol puro, ambas líquidos e transparentes, você saberia me dizer qual é qual sem sentir o cheiro? Pense aí, que depois da vinheta eu te respondo. Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Já entendemos o conceito de estado líquido da matéria e como se comportam as partículas nos estados sólido, líquido e gasoso. Sabemos que depende da temperatura e da pressão. Nesse vídeo que está passando aqui no card. Você já conferiu? Não? Então não perca tempo e dá uma conferida. Agora, vamos ver as transformações de estado físico da matéria? Vamos pensar apenas na temperatura, supondo que estamos ao nível do mar e com pressão constante, ok? Então vamos lá. Vamos pensar em algum material. Qual poderia ser? Ah, claro, né? A água. Não tem como pensar em outra coisa. Agora é o seguinte, você vai lá na cozinha, tira uma forma de gelo do congelador e vamos supor que a temperatura esteja a menos 10 graus Celsius. Você verifica que a água está no estado sólido, não é mesmo? Aí você pega seu gelinho, volta para o quarto, mas esquece a forma em cima da pia. Depois de um tempo, sua mãe vai até a cozinha e te dá uma bronca. Por quê? Não tem mais gelo na casa, está tudo derretido. Como foi que isso aconteceu, hein? Vamos acompanhar. Todo passo a passo pelo gráfico da temperatura ao longo do tempo. Quando você deixou o gelo em cima da pia, ele estava a menos 10 graus Celsius, que era a temperatura do freezer. Com o passar do tempo, o gelo foi absorvendo calor do ambiente, que está, por exemplo, a 25 graus Celsius, e a temperatura do gelo foi aumentando, e as suas partículas começaram a ficar mais agitadas, até que surge a primeira gotinha de água. Nesse momento que o gelo começa a derreter e é chamado ponto de fusão ou temperatura de fusão. A palavra fusão corresponde à mudança do estado sólido para o líquido, que no caso da água ocorre a 0 graus Celsius, quando estamos ao nível do mar. Como se trata de água pura, a temperatura permanecerá constante até que todo o gelo passe para o estado líquido, ou seja, nessa temperatura de 0 graus Celsius vão coexistir os estados sólidos e líquido. Aí o gelo derreteu por completo e só tem água líquida a 0 graus Celsius. Então, a temperatura continua subindo até atingir o equilíbrio térmico com o meio ambiente, que está a 25 graus Celsius. Agora que o gelo já derreteu mesmo, sua mãe resolve aproveitar esta água e coloca para ferver, para fazer aquela comidinha. Então, ela coloca a água, que está a 25 graus Celsius na temperatura ambiente, no fogo. E a água começa a absorver calor. E com isso, vai se aquecendo. Assim, as partículas vão ficando mais agitadas, mais e mais, até que a água entre em ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso de modo uniforme, o que significa dizer que toda a água está na mesma temperatura e vaporizando por igual, ou seja, virando vapor. O ponto de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius e o sistema continua absorvendo calor até que toda a água vire vapor. Se, por exemplo, este vapor estivesse contido em equipamento fechado e vedado, como é feito em laboratório, poderia continuar sendo aquecido. Agora vamos pensar no processo ao contrário. Começando do vapor quente, por exemplo, que ele atingiu a 110 graus Celsius. Para resfriar o vapor, precisamos retirar a energia do sistema. Mas como? Colocando o sistema em um ambiente mais frio do que ele. Nesse caso, seria só apagar o fogo, pois o ambiente já está em 25 graus Celsius. O vapor de água irá se resfriar até 100 graus Celsius. Neste momento, surgirá a primeira gotinha de líquido, começando o processo de condensação ou liquefação, o que representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido.
o sistema permaneceria em 100 graus Celsius até que todo o vapor virasse líquido. Então, pessoal, vamos parar de desenhar um pouquinho e vamos ver esses slides aqui? É o seguinte, existe diferença entre gás e vapor. Observe que gás é a substância no estado gasoso, denominada de gás, quando a temperatura constante é impossível levá-la ao estado líquido, por maior que seja a pressão exercida sobre ela. Enquanto que o vapor pode sofrer liquefação ao aumento de pressão. Um bom exemplo é exatamente isso aí, ó. Condensação ocorre com a passagem de um vapor para líquido, enquanto que liquefação é a passagem de um gás para o líquido. Para finalizar, mostrando as diferenças, a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido por diminuição de temperatura. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido por elevação da pressão. Entenderam a diferença? Bacana! Bom, então vamos voltar a desenhar? Seguinte, o líquido continuará perdendo calor até atingir a temperatura ambiente a 25 graus Celsius, atingindo assim o equilíbrio térmico. Nesse momento, nada mais acontece, mas para continuar o processo, colocamos o líquido no freezer, onde ele irá perdendo calor até chegar aos 0 graus Celsius. Quando começar a solidificação. A solidificação representa a passagem do estado líquido para o estado sólido. Nesse caso, depois de tudo virar gelo a 0 graus Celsius, o gelo continua se resfriando até entrar em equilíbrio térmico com o freezer, que está a menos 10 graus Celsius, no nosso exemplo. Finalmente, temos gelo de novo, e nada de esquecer a forma do lado de fora, hein? Existe ainda outra mudança de estado físico, que é a sublimação. A sublimação é a transformação diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, ou o contrário. O sentido contrário, que é o do gasoso para o sólido, também pode ser chamado de ressublimação ou sublimação inversa. Um exemplo de sublimação é a neve, que se solidifica a partir de vapores de água sob determinada condição de temperatura e pressão. Depois de tudo isso, alguém tem alguma ideia de como diferenciar a água do álcool daquelas duas garrafas no início do vídeo? Se você colocar as duas garrafas no freezer a menos 10 graus Celsius, poderia deixar o tempo que quisesse. Quando você for ver, um dos líquidos estaria congelado e o outro não. E você já sabe qual congelou, não é? Sim, foi a água. E por que o álcool não congela? Na verdade, ele congela sim, mas não a menos 10 graus Celsius. Isso porque a temperatura de fusão do álcool é menos 114 graus Celsius, ou seja, ele precisaria chegar nesta temperatura para começar a solidificar. E qual dos dois viraria vapor primeiro? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? É claro que você não vai fazer isso em casa, até porque você só precisa saber a temperatura de ebulição do álcool, que é 78 graus Celsius. Agora ficou mais fácil de responder, não é mesmo? O álcool viraria vapor primeiro quando atingisse a sua temperatura de ebulição, que é menor do que a da água. Experimente fazer um gráfico de mudança de fase para o álcool também. Você vai ver como é bem interessante. Agora é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz de fumaça na garrafa sem fogo. E eu utilizo quem? O álcool. Curte lá, pessoal, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, acho que vai ser interessante para vocês. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariomar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!